Olá, amigos simpatizantes da doutrina espírita, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem na paz do Senhor. Eu sou o professor Lelis, fundador deste canal que eu construí com muito carinho para difundir a doutrina espírita para todos. E como tudo na vida, nenhuma fogueira se sustenta sem avivar o fogo. E o mesmo acontece com o propósito deste canal. Então eu peço a preciosa colaboração de todos vocês, se inscrevendo, compartilhando e, se for do seu agrado, dê um joinha para espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Um forte abraço e um beijo no coração de todos. Olá, meus amigos! Neste vídeo eu trago para vocês um briefing de alguns temas que eu selecionei para vocês. Em cada um deles, você pode ver o conteúdo e se interessar. O link vai estar aqui na descrição. Mas se você já assistiu ou então não se interessou, passe para o próximo briefing neste mesmo vídeo. E assim por diante até o final do vídeo. Espero que dessa forma o acesso ao conteúdo fique um pouco mais facilitado para vocês. Então, vamos para os temas selecionados. O mistério que ninguém explica. Quem é Deus, afinal? Energia pura? Uma presença? Um mistério? Ou tudo isso? Essa é uma pergunta que a gente carrega desde sempre, mesmo sem perceber. Não importa se você cresceu dentro de uma tradição religiosa ou fora dela. Em algum momento, essa inquietação vai aparecer. Existe mesmo um Deus? Ele está lá em cima? Ou está aqui embaixo? Ou está aqui dentro? É um ser, uma força, um princípio, uma energia? E a resposta não cabe em uma frase só, mas talvez ela esteja mais próximo de nós do que imaginamos. Deus seria aquele que criou tudo? Ou está presente em tudo que existe? Em algumas religiões, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, Deus é um ser supremo, que criou o universo, conhece tudo, está presente em todos os lugares. Ele tem intenção, tem vontade e se relaciona conosco. É uma figura que ouve orações, guia caminhos e consta também nas Escrituras. Mas e se Deus não for só isso? Há correntes espirituais e filosóficas que dizem Deus é o todo. Está no ar que respiramos, no movimento das galáxias, na música que arrepia a pele. Ele não é separado da criação. Na verdade, ele é a própria criação. Um princípio vital que pulsa em tudo e em todos. Se nós pensarmos sobre fé e a razão, será que dá para juntar essas duas coisas? A ciência, por outro lado, não tenta provar Deus como uma figura divina, mas muitos cientistas já admitiram. Há uma ciência por trás da ordem das coisas. A beleza matemática do universo, a precisão das leis naturais, seriam essas as digitais do divino? Para alguns, Deus é uma metáfora para tudo aquilo que ainda não conseguimos entender. Um nome para o mistério. Para muitos, é o próprio mistério que se deixa tocar em instantes de silêncio, de amor, de arte ou de contemplação. Deus, na verdade, se revela onde menos se espera. Não é raro ouvir histórias de quem passou por experiências místicas, momentos de profunda paz, revelação ou amor inexplicável. Nessas horas, Deus não aparece como uma figura, mas como uma presença, um abraço invisível, um despertar.
E não só monges ou gurus que conseguem vivenciar isso. Muitas vezes são pessoas comuns, em momentos absolutamente simples, como se por alguns segundos o véu entre o visível e o invisível se abrisse. Mas será que Deus precisa de definição? Talvez o que mais nos aproxima de Deus não seja saber quem Ele é, mas sentir que Ele está. Como assim? Por exemplo, podemos sentir a presença de Deus em um gesto de compaixão, no impulso de fazer o bem sem esperar nada em troca, no espanto diante da beleza do céu estrelado ou da grandeza do nascimento de uma criança. Talvez Deus seja esse ponto de encontro entre o que sabemos e o que ainda vamos descobrir. E aí eu pergunto: como você sente Deus? Obviamente, cada pessoa tem um jeito único de se conectar com o divino. Para uns é na oração, para outros no silêncio. Alguns até encontram na natureza, na ciência, na música e até no caos. Talvez o link na descrição desse vídeo possa melhorar o significado de Deus para você. Por que você não assiste e comenta? Talvez te ajude de alguma forma a esclarecer, afinal, o que é Deus, se é que a gente pode dizer desta forma. Um forte abraço a todos. Bem, vamos continuar nossa jornada, mostrando aqui os temas que serão abordados neste vídeo. E, nesse momento, nós vamos falar sobre o tema número 2, que é você entre dois mundos, e a luta pela jornada que continua. É assim, se um dia você acordasse e descobrisse que morreu? Mas que estranho, você ainda está aqui vivo. Como isso pode acontecer? Tudo parece normal, sua casa, sua rua, sua família, até que de repente você se aproxima e se vê, né? Seu corpo estendido no chão. Aí você se desespera, grita, ninguém ouve, tenta tocar alguém, mas sua mão parece fluida, atravessa as pessoas. Na verdade, você está entre dois mundos. Você não está vivo nem completamente morto. Isso parece coisa de filme, pois sabe que muitas pessoas, para muitas dessas pessoas, essa é uma realidade, por mais absurdo que pareça. O que acontece quando a morte chega de forma inesperada e o espírito, sem entender o que houve, fica preso ao plano material? É o caso de acidentes fatais repentinos, apegos, traumas, culpa, ou até o choro desesperado dos parentes e amigos vivos podem manter uma alma retida aqui no plano terreno. Para você entender melhor, imagine um espírito que morreu afogado e continua ali, no fundo do rio, tendo continuadamente a sensação de asfixia por décadas. Ou então, alguém que é apegado aos bens materiais em vida vaga pelos cômodos da casa, acreditando ainda ser o dono de tudo. Há também os que não aceitam o que fizeram em vida e revivem constantemente o sofrimento que causaram aos outros. Mas o que é mais inquietante? Nem sempre é o espírito que se prende aqui. Às vezes somos nós, os vivos,
os encarnados, que não o deixamos ir. Como assim? Pois ficamos rezando, chorando, lamentando a morte da pessoa. Mas nem tudo é tormento. A boa notícia é que há como resolver isso. Mas como assim? Olha, você pode recorrer a sessões mediúnicas em casas espíritas, fazer preces sinceras e também a vibração amorosa daqueles que ainda estão encarnados podem libertar almas que estão presas aqui no plano terreno. Essas práticas não são místicas, são atos de amor. São fontes de luz que guiam os que perderam, os que se perderam no limiar entre esses dois mundos. E se tudo isso soa inquietante, cabe uma pergunta desconfortável, mas talvez transformadora. E se tudo isso aconteceu com você, você estaria preparado para o momento que a vida terrena termina? A resposta está na forma como você vive agora. O desapego às coisas, a paz interior, o amor que cultiva, a espiritualidade que alimenta. Tudo isso contribui de forma tranquila para a sua passagem. Então, veja, viver com consciência disso é morrer com serenidade. Esse comentário feito não tem a intenção de causar medo a vocês. Na verdade, quer, de alguma forma, te despertar, mostrar que a vida não termina aqui, ela continua. E que tudo que você faz hoje reflete no que vai acontecer depois. Então, eu sugiro que você confira na descrição o link para o vídeo postado sobre esse assunto, para talvez você compreenda mais sobre este tema e comente se isso te ajudou de alguma forma. Um forte abraço. Muito bem, pessoal, vamos novamente retomar o nosso estudo. Aqui estão os temas que nós estamos abordando. Vamos agora falar sobre o terceiro tema: o que acontece nos minutos finais após a morte. Você tem ideia do que acontece nos minutos logo após a morte? Já imaginou você abrir os olhos e, de repente, você percebe que seu corpo não está mais com você? Mas, para a grande maioria, a morte ainda é um grande tabu. Mas a pergunta é: e se não for o fim? E se for, na verdade, só o começo de uma nova etapa? Você já se perguntou o que realmente acontece logo após o último suspiro? Será que existe um túnel de luz? Será que encontramos alguém? Ficamos confusos? Ficamos tentando entender o que aconteceu? Tudo isso é muito natural que ocorra. Acredite nisso. Segundo alguns relatos de médiums e de pessoas que passaram pela chamada experiência de quase morte, mais conhecida como EQM, o momento do desencarne pode variar muito. Para alguns é apenas um despertar suave, como acordar de um sonho. Para outros é um choque, um rompimento repentino, acompanhado de, claro, muita confusão, medo e até dor emocional. Mas entenda que não estamos sozinhos. Muitos descrevem a presença de seres queridos e guias espirituais nesse instante, que é tão delicado, não é?
oferecendo acolhimento e amparo. Há pessoas que sentem uma paz tão profunda que não dá nem vontade de retornar ao mundo dos encarnados. Então vem o momento mais surpreendente, que é a revisão da vida. É como assistir um filme com os melhores e talvez os piores momentos. Só que você não apenas vê, você sente na alma o que causou nas pessoas ao seu redor. Veja que isso não se configura um castigo, mas sim um aprendizado valioso. Mas se a vida foi cheia de mágoas, vícios e apegos materiais, e se a morte aconteceu de forma abrupta, como em um acidente ou até mesmo por suicídio, a passagem pode ser mais difícil. Alguns espíritos ficam presos ao plano físico, revivendo traumas sem entender que já partiram. Outros se agarram a sentimentos como culpa ou apego e demoram para aceitar a nova realidade. Mas qual é a notícia boa? É que sempre há ajuda. No plano espiritual, equipes socorristas se dedicam a acolher as pessoas que estão nessa situação. Então, entenda que nada é eterno, nenhum sofrimento é ignorado, nem dura para sempre. E você sabia que até quem quase morreu relata coisas parecidas? Sensações de leveza, encontro com seres de luz, sensação de estar flutuando acima do corpo. Essas experiências reforçam o que tantas tradições espirituais dizem há muitos séculos atrás: a vida continua. Por isso, ao invés de temer a morte, talvez o segredo seja viver melhor agora, com mais leveza, menos apego, mais amor, menos medo. Cada atitude, cada pensamento, cada escolha, tudo isso conta. Porque, no final das contas, a morte não é o contrário da vida. Veja que não é o espírito que morre, mas sim um corpo material que você tomou emprestado, até que perdeu a serventia. Ela é só, digamos, o início do próximo capítulo. Então, sugiro que você veja o vídeo completo acessando o link que está na descrição. Isso pode te ajudar na compreensão da morte ou da continuação da vida. Um forte abraço a todos. Continuando o nosso trabalho, estamos falando de vários temas, resumindo vários temas, né? E dessa vez nós vamos falar sobre o quarto tema, e diz: quem morre não dorme, nem descansa após a morte. Como será isso, né? E você já parou para pensar, né, o que realmente acontece depois da morte? Muita gente acredita que morrer é entrar num sono profundo, um repouso eterno depois das lutas da vida. Mas e se for exatamente o contrário? Ou seja, e se na verdade a morte for apenas uma mudança de ambiente e não o fim do espetáculo? Afinal, se o corpo para, será que o espírito também para? Lembrando que você é um espírito que, em vida terrena, tomou emprestado um corpo material. Agora imagine você acordar em outro lugar, com plena consciência, lembrando de quem você é, do que viveu e mais, pronto para continuar evoluindo. Parece um filme, mas não é.
Muitos relatos, estudos e experiências espirituais apontam exatamente para isso, que a vida não termina com a morte, ela apenas se transforma. Então, conclui-se que morrer não é descansar, certo? É, na verdade, continuar. No plano espiritual, ninguém fica deitado numa nuvem esperando o tempo passar. Lá o espírito pensa, sente, aprende, trabalha e, acima de tudo, reflete sobre a vida que teve. Sabe aquela ideia de passar um filme da vida inteira? Pois é, acontece. Isso, na verdade, não é um castigo. Na verdade, é uma oportunidade, uma revisão de seus atos. O espírito, portanto, estuda, ensina, reencontra pessoas queridas, ajuda quem está ainda na Terra encarnado e participa de missões maiores, tudo com um único objetivo: crescer, evoluir e amar cada vez mais. Mas por que a gente acha que a morte traz descanso? Muitos são doutrinados dessa forma, são levados a pensar nisso. Talvez porque seja reconfortante imaginar um fim sereno depois de tanto sofrimento que passou aqui na Terra. Mas, na verdade, a verdadeira paz não está na inércia, e sim no equilíbrio, no movimento consciente, no progresso interior. E tem mais. Aquilo que somos aqui, nossas intenções, atitudes, valores, tudo isso vai com a gente. A morte é do corpo e não do espírito. E por isso não deleta ninguém, nem nada. Pelo contrário, revela o seu eu verdadeiro. Por isso, viver com propósito hoje é cuidar do seu caminho de amanhã. A generosidade, o perdão, a bondade, tudo isso constrói um futuro espiritual mais leve. E a falta desses valores, claro, traz consequências. Muitas vezes, o preço a pagar é elevado. Alguns relatos que confirmam que a vida continua é o seguinte: você já ouviu falar das experiências de quase morte, também conhecidas como EQM? Isso é comum quando as pessoas, por exemplo, entram em coma profundo, né? Essas pessoas, os seus espíritos, né, afirmam que foram para o plano espiritual e voltaram para o plano terreno. E lá relatam encontros, diálogos, sensações de lucidez e paz. Nenhuma história conta sobre um vazio eterno, né? Pelo contrário, eles relatam sobre um plano onde tudo continua com mais clareza, mais sentido, mais verdades. E tudo isso não é coincidência. Tudo aponta para um ciclo contínuo: viver, aprender, desencarnar e continuar o processo eternamente rumo à evolução. Isso acontece porque você, como espírito, é eterno, você não dorme. Na verdade, você desperta. Se você acha que a morte era o fim, talvez seja hora de você repensar, porque quem morre não descansa, evolui, trabalha, ama, continua a jornada. Se você quer entender melhor o que acontece do outro lado, então prepare-se. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para o vídeo completo que vai mudar a forma como você enxerga a vida e a morte. Um forte abraço a todos. Vamos finalizar agora falando sobre
o último tema: medo de morrer, medo de nascer. Será que você está preparado? A pergunta é: você tem medo de morrer e de nascer? Parece estranho, mas essas duas experiências, tão opostas à primeira vista, têm muito mais em comum do que se imagina. Ambos envolvem transições profundas, partindo do conhecimento, ou partindo do que conhecemos, para aquilo que nós não conhecemos. É justamente aí é que o medo se manifesta, ou seja, naquilo que não conseguimos controlar nem compreender em toda a sua plenitude. Mas e se a gente dissesse que morrer não é o fim e nascer também não é um simples começo? Complicado, né? E se ambas as experiências forem apenas etapas de uma mesma jornada, cheia de propósito, cheia de sabedoria, cheia de aprendizado? Vamos combinar: morrer não é desaparecer, é voltar para casa. A ideia de fim absoluto é uma invenção humana. Quando o corpo para, ou seja, morre, o espírito, que é imortal, ele continua. Mas saiba que nada se perde. A consciência desperta. E mais cedo ou mais tarde, nós vemos diante de algo inevitável. Nós mesmos, ou seja, o seu eu verdadeiro, despido de qualquer roupagem, com tudo que você fez, sentiu e deixou de fazer, sem nenhuma máscara, sem nenhum disfarce, só verdades absolutas. Na verdade, é um reencontro, um acerto de contas com sua própria consciência. E longe de ser um tribunal punitivo, é de fato um convite à reflexão, à cura e ao recomeço. E nascer não é só um bebê chorando, claro. É coragem pura. Antes de voltar à Terra, você, como espírito, participa ativamente da construção do seu próprio plano de vida. Você sabe que vai encontrar limitações, dores, desafios. Sabe que vai ter que conviver com diferenças, dúvidas, recomeços. Isso não é assustador? Mas mesmo assim você vem. O nascimento é como um mergulho corajoso no desconhecido, pois tudo que sabe é encapsulado, é escondido de você, para você não lembrar. Portanto, nascer é uma chance de evoluir, de reparar, de amar. E, no fundo, a gente sente: tem que haver algo grande por trás disso tudo. Mas o medo é do quê, exatamente? É o medo de perder o que é conhecido? Medo de não saber o que vem depois? Medo de não ser mais nada? A resposta talvez seja, ou esteja, em ampliar o seu olhar. Quando enxergamos a vida como um ciclo contínuo e não como um ponto final, o medo se transforma em curiosidade. A dor acaba virando preparo. O desconhecido vira o próximo capítulo de uma grande história. E aí, tanto o nascer quanto o morrer ganham um novo significado. É importante lembrar que você não está só. Na verdade, nunca esteve. Tanto na chegada quanto na partida, né, há amparo de mentores, de espíritos amigos, consciências que nos acolhem, nos orientam, nos fortalecem. O universo não abandona ninguém, nem no nascimento,
nem na morte. Tudo segue uma lógica profunda de amor, justiça e crescimento. Então, por que temer? Ao invés do medo, que tal confiança? Ao invés de angústia, que tal preparo? O estudo, a espiritualidade e o autoconhecimento são caminhos que iluminam essas passagens com mais clareza e paz. Eles não anulam os desafios, mas nos dão força e entendimento para enfrentá-los com coragem. Porque, no fundo, a grande lição é essa: a vida é uma jornada contínua e o espírito, um eterno viajante. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o vídeo completo sobre esse assunto que vai mudar a forma como você enxerga o medo de morrer e também o medo de nascer. Bem, este foi o último tema deste vídeo. Espero que dessa forma o acesso aos temas tenha ficado mais facilitados. Um abraço a todos.